A própria palavra física vem do grego physiké, que quer dizer natureza. Por isso mesmo, a física é uma ciência chamada ciência natural. A física estuda os fenômenos que são os acontecimentos e as transformações. Os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza das substâncias, das coisas envolvidas. Por exemplo, nós temos agora duas folhas de papel aqui. Bem, uma delas aqui são exatamente iguais. Uma delas eu vou simplesmente amassar. Aqui está acontecendo um fenômeno físico. Eu estou aplicando uma força e essa folha não está alterando a natureza. Agora, ao contrário, esta outra folha aqui, eu estou fazendo um fenômeno químico. Por quê? Porque eu estou atiçando papel, o fogo nela e, consequentemente, essa parte aqui já não é mais papel. Ela está se transformando em outra substância. Bem, agora nós temos um outro experimento físico que mostra também os fenômenos físicos. A gente observar que não precisamos de um laboratório complexo para observar fenômenos. A gente vê no dia a dia, em qualquer local. Nós temos essas outras duas folhinhas de papel que nós vamos usar o que a gente chama na física do método experimental ou método científico. São essas duas folhinhas de papel igual. Bem, se eu jogar essas folhas de uma certa altura, as duas da mesma altura, qual das duas vai chegar primeiro? Você diz assim, já que elas são iguais, elas devem chegar ao mesmo tempo. Bem, mas e se eu pegar uma delas e aplicar uma força igualmente eu fiz na outra folha anterior? Amassei uma dessas folhas e solto as duas. As duas têm exatamente a mesma massa. Quando eu solto as duas, o que vai acontecer? A que está amassada chega primeiro. Isso foi feito exatamente utilizando o método experimental, que a gente primeiro amassou a folha e observou ela caindo. Isso aconteceu, o primeiro a desenvolver esse método foi Galileu Galilei no século XVI. Em um fenômeno, devemos prestar atenção em todos os dados. O método científico é composto de 4 fases fundamentais. A primeira delas é a observação. Já durante a observação de um fenômeno, formulamos as primeiras hipóteses. O que, por quê, como, etc. Então, na bolinha que a gente jogou ali, por que a amassada caiu antes da que não estava amassada, já que as duas tinham exatamente a mesma massa e estavam à mesma altura? Essas já são perguntas que a gente deve fazer já durante a observação. A segunda fase é a reprodução. Nós vamos tentar, num ambiente controlado, por exemplo, um laboratório, busca-se a reprodução exata do fenômeno, isolando as variáveis, aquelas que podem alterar o resultado. Na terceira fase é a elaboração, que trata-se de elaborar formulações matemáticas, teorias ou leis que vão reger os fenômenos, levando em conta os fatores ocorridos durante a reprodução. Na quarta fase, o da comprovação, é a etapa de verificação para saber se as formulações matemáticas, as teorias, as leis que regem adequadamente o fenômeno em questão. No entanto, para que possamos reproduzir os fenômenos, temos que conhecer aquilo que designa por grandezas físicas. Grandeza física é tudo que é suscetível de ser comparado ou medido. Podemos ter as grandezas físicas fundamentais ou primitivas e as grandezas físicas derivadas. Quando medimos a largura de uma mesa, por exemplo, utilizamos o metro e fazemos a comparação de quantos metros cabem na largura de uma mesa. Esta é a forma de medir que chamamos de maneira direta. Já quando queremos medir a distância da Terra à Lua, utilizamos equipamentos especiais e assim medimos de uma maneira indireta. No exemplo anterior, da medida da largura da mesa, utilizamos o metro, que é a unidade padrão de distância que comumente iremos usar. As unidades padrões sempre serão comparadas com o fenômeno que queremos medir. Essas grandezas podem apresentar tanto números muito grandes ou números muito pequenos. Por isso, vale a pena a gente utilizar múltiplos e submúltiplos. Alguns de vocês já conhecem uns como o quilograma, por exemplo, ou o megabyte ou o gigabyte, por exemplo, utilizado na computação. Todos são exemplos de múltiplos.
Já o microcomputador, o famoso computador de mesa, e o milímetro, são exemplos de submúltiplos. A notação científica é também uma ferramenta matemática de representação poderosa, quando queremos representar tanto grandezas extremamente grandes, quanto grandezas extremamente pequenas. Nós temos como exemplo de grandezas extremamente grandes o ano-luz, que é a distância em que a luz viaja durante o ano, que corresponde a 9,46 vezes 10 elevado a 7ª metros aproximadamente. Nós temos uma outra grandeza em oposição, que é o angstrom, que é uma grandeza extremamente pequena, corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. Mas como nós vamos utilizar essa notação? Usamos, quando nós queremos trabalhar com um número muito pequeno, como a carga do elétron, que é aproximadamente, para vocês terem uma ideia, é de 0,00000000000000016. Viram que é um número extremamente pequeno e até difícil da gente falar. Então a gente usa a representação de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Bem mais fácil da gente se comunicar, né? Ou quando a gente está com um número muito grande, tal como a massa da Terra, que é de 5,98 vezes 10 elevado a 24, ou seja, 598 e acompanhado 22 zeros depois quilograma. Se eu for falar todos esses zeros, com certeza a gente vai se perder, né? Bem, nós também podemos utilizar a notação científica para tornar mais fácil a escrita e também os cálculos. Então, para isso, nós devemos lembrar algumas coisinhas de base 10 lá da matemática. Então, por exemplo, em vez de a gente usar o mega, a gente pode usar 10 elevado à sexta. Por exemplo, a gente utiliza isso bastante quando quer falar da eletricidade. Por exemplo, a potência de uma usina é de 6 megawatts. É uma unidade que quer dizer que tem 6 milhões de watts. Podemos observar que na nossa apostila, um quadro de símbolos que corresponde ao fator dessa multiplicação. Dá uma olhadinha lá que você vai esclarecer ainda melhor essa questão das bases 10 e dos múltiplos e submúltiplos. Então, galera, voltando, para utilizarmos com eficiência essa notação científica, é necessário lembrarmos algumas propriedades e operações de bases iguais lá da matemática. Quando nós temos multiplicação de bases iguais, a gente mantém a base e somamos os expoentes. Não esqueça, bases iguais, multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Já na divisão de bases iguais, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Agora tem que tomar cuidado quando a gente tiver uma potência. Quando nós tivermos uma potência, entre parênteses, eu vou multiplicar os expoentes, tá ok? Não eleva àquela potência, a gente multiplica. Tomar cuidado para a gente não errar, que essas besteirinhas às vezes podem comprometer todo o exercício. Mas não deixe de revisar esses conteúdos para você poder aplicar com segurança na física. As grandezas de comprimento podem ser comparadas com diferentes unidades padrão, como a polegada, o centímetro, ou mesmo uma até que nós inventarmos durante uma medida. Mas, porém, para facilitar a comunicação e a compreensão das grandezas físicas, foram criados em Paris, em 1960, o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, que é utilizado nas comunicações científicas e será largamente explorado durante o estudo que iremos fazer da física. Temos como unidades fundamentais do sistema internacional o comprimento, a massa, o tempo, a intensidade de corrente, a temperatura termodinâmica, a intensidade luminosa e a quantidade de matéria. Para facilitar o entendimento da física, utilizamos uma divisão didática. Por exemplo, nós temos a mecânica, que é o estudo dos fenômenos envolvendo a energia mecânica. E ela se subdivide em estática, cinemática, dinâmica, mecânica dos corpos celestes e mecânica dos fluidos. Já a termologia é o estudo dos fenômenos que envolvem a energia térmica. Ela se subdivide em termometria,
calorimetria, dilatação, mudanças de estado físico, gases perfeitos e termodinâmica. Já a ondulatória estuda os fenômenos que envolvem energia luminosa e sonora. Elas subdividem em ondas mecânicas, acústicas, ondas eletromagnéticas e a ótica. A eletrologia é o estudo dos fenômenos que envolvem a energia elétrica e subdivide-se em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Nós temos uma outra parte da física que é o que a gente chama de física moderna e contemporânea, que corresponde ao estudo da física a partir do final do século XIX. Nós temos como bastante famosa a mecânica quântica, a mecânica relativista, etc. A primeira parte que a gente vai estudar da física é exatamente a cinemática vetorial, que é bastante importante para nós. Cinemática é um termo derivado do grego que significa movimento. É o termo que dá origem também à palavra cinema, pois as imagens no cinema são estáticas. E quando elas são projetadas numa sequência e a uma certa velocidade, que nossa visão não consegue perceber cada imagem individualmente, dá a impressão de estar em movimento. A cinemática é a parte da mecânica que tem por objetivo descrever os movimentos genericamente, sem a preocupação do que causou, o que produziu o movimento. Para a compreensão dos mesmos, utilizaremos recursos como a natureza, a função matemática, a representação gráfica, etc. Sobre as grandezas físicas, nós podemos diferenciá-las em grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que ficam perfeitamente determinadas apenas conhecendo seu módulo ou intensidade e acompanhado com a unidade medida correspondente. Nós temos como exemplo o comprimento, a área, o volume, a temperatura, o tempo, etc. Já as grandezas vetoriais são aquelas que não necessitam apenas essas medidas. Nós precisamos, além da intensidade ou módulo, nós precisamos saber a direção e o sentido e também a sua unidade medida. Nós temos como exemplo a força, a velocidade, a aceleração, o campo elétrico, o campo magnético, etc. Para nós falarmos de uma grandeza vetorial, nós temos que conhecer primeiro o vetor. O que é um vetor? Vetor é um ente matemático que representa, pelo seu tamanho, o módulo, a intensidade, ele dá uma direção e também um sentido, através de um segmento de reta orientado. A direção é dada pela reta suporte, onde está representada a minha grandeza física vetorial. Temos como, por exemplo, de direção a horizontal, a vertical, norte e sul, leste e oeste, diagonal, etc. Já o sentido é a orientação de uma dada direção. Como exemplos temos de cima para baixo, de baixo para cima, de leste para oeste, da esquerda para a direita. Então agora a gente vai trabalhar com algumas operações com vetores que serão bastante úteis no nosso estudo de física. Quando nós temos dois vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, nós podemos obter uma resultante. O que seria uma resultante? É um efeito que os outros dois envolvidos no problema, se eles fossem aplicados ao mesmo tempo, se eu substituísse esses dois por um terceiro, ele teria o mesmo efeito. E como é que nós obtemos essa resultante? Se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, a resultante vai ser a soma do primeiro vetor com o segundo. Então, R é igual a V1 mais V2. Quando nós temos os vetores que têm a mesma direção, porém em sentidos contrários, nós vamos obter a resultante fazendo a diferença de V1 menos V2. Agora, se nós tivermos vetores com direções diferentes, podemos determinar a sua resultante através de duas regras. Uma é a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo é usada quando temos dois vetores. Dados dois vetores quaisquer, fazemos com que as suas origens coincidam e montamos linhas paralelas aos vetores de maneira a montarmos um paralelogramo. A diagonal entre a origem dos dois vetores e a união das duas retas paralelas vai formar a resultante. Já a regra do polígono é usado para qualquer número de vetores. E nós desenhamos da seguinte maneira, desenhamos o primeiro vetor e o segundo vetor unido na extremidade, sempre mantendo a sua direção, o seu sentido e também o seu módulo, ou seja, o seu tamanho até o último. E
unindo a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor, nós teremos a resultante. Bem, essa utilização geométrica, utilizando as resultantes dos vetores, é bastante importante. Só que a gente vai utilizar muito nos nossos cálculos essa resultante através matematicamente. E como é que nós obtemos a resultante utilizando uma fórmula matemática? A gente não vai deduzir aqui. Então nós vamos usar a seguinte formulazinha. R é igual a raiz quadrada do vetor 1 ao quadrado, mais o vetor 2 ao quadrado, mais 2 vezes o vetor 1, vezes o vetor 2, vezes o cosseno de alfa. A fórmula parece complexa, mas não é. É bem tranquila de ser trabalhada. Agora, alguns casos especiais. Por exemplo, se os dois vetores formarem entre eles 90 graus, a fórmula fica reduzida a apenas R é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Pessoal, nós temos na nossa apostila vários exercícios para vocês dessa aula 1 e dessa aula de vetores. Façam exercícios para fixar esse conteúdo e com certeza você não vai ter grandes dificuldades. Essa aula 1, nós vimos o que é a física estuda, que nós vamos ver durante o curso, e vimos a primeira operacionalização que a gente vai utilizar durante todo o curso.